Esse é o que fase. Aqui a gente vai falar de level design. Acho. Roda a vinheta. Que fase! Um jogo com um level design bom é aquele jogo onde cada coisinha tem um motivo pra existir, onde tudo se encaixa certinho. Você já deve ter jogado algum jogo com level design muito ruim, como por exemplo um daqueles hacks bizarros de Mario ou uma daquelas fases de Doom lotadas de inimigos difíceis pra caralho. E normalmente o processo criativo por trás dessas fases é uma coisa assim. Aqui eu vou fazer uma sala bem grande, e aqui vai um bode, e aqui vai outro bode, e aqui vai Dilma, Michael Jackson. E esse é um processo criativo onde as pessoas não pensam muito bem no que elas estão fazendo. Então, uma das coisas mais legais de se analisar no level design é de como ele ensina as pessoas a jogar o jogo. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Level design que ensina as pessoas a jogar o jogo. Bom, já tem vários vídeos por aí que mostram isso usando Mario e Mega Man X. Então a gente vai usar um exemplo que ninguém usa, que é Quake. Em especial não a primeira fase, mas a fase E1M3 The Necropolis, que é uma fase que basicamente te ensina como se usa uma arma nova do jogo. Vai, Quake! Bom, se você chegou até aqui é porque você tem pelo menos 4 armas. Essa 12 um pouco mais forte, esse machado e essa metralhadora dupla estranha aqui. Isso é importante, presta atenção. Começando a fase, você dá de cara com uma arma nova. Essa é a única fase do jogo que começa te dando uma arma nova e isso acontece porque essa arma é bem diferente do resto. Para começar, os tiros dela fazem uma curva, diferente das outras que atiram reto. E eles explodem. Para garantir que você note isso bem cedo, assim que você pega a arma, você já tem 3 zumbis na sua cara. É muito provável que você se assuste e já atire neles de uma vez, já note que essa arma é diferente. Se você não notou com os zumbis, faz ele te dar esses 2 filhos da puta aqui, que atiram exatamente com a mesma arma que você está usando. E aí é muito provável que você note que o seu tiro e o tiro deles é igual e o deles também faz curva. Para maximizar o potencial educacional desta fase, note que esse rapazinho aqui está atrás de uma grade. Porque além dos tiros dessa arma fazerem curva e explodirem, eles também rebatem na parede. Então é muito provável que o seu tiro rebata numa grade dessas, ou pelo menos na parede atrás dele, e exploda depois. E assim, sei lá, 10 segundos, Quake te ensinou como se usa essa arma nova dele. E agora você pergunta, precisava essa frescura toda? Aí você tem que lembrar que Quake foi o primeiro FPS realmente 3D. Que uma arma que bate nas paredes e tiros fazem curva não eram possíveis até então. Assim como o Mario 64, que saiu na mesma época, existia todo um cuidado para garantir que as pessoas entendessem como é que funcionava um mundo em 3D de verdade. Por isso que os designers tiveram um cuidado todo especial para que você entendesse como que funcionava essa arma. Afinal, ela era diferente de todas as outras armas do jogo e diferente até mesmo de qualquer arma que já tivesse aparecido em um FPS. Mas ainda tem mais! Bom, continuando a fase, você vai encontrar esse cara aqui. Você vai pegar essa arma aqui e vai descer essa escadinha e esse elevador. E vai encontrar mais zumbis que eu vou matar. Filho da puta. O zumbi do Quake é uma coisa muito estranha. Ele fica parado e fica tirando pedaços dele mesmo em você. Ele realmente deve te odiar pra caralho, mas... Por que esse filho da puta não morre, caralho? Morre, porra. Caralho. Não, calma aí. Eu matei um zumbi desses antes. Como é que foi? Puta que pariu. A granada mata o zumbi. Só a granada mata o zumbi. E aí você nota que o zumbi no início não foi escolhido aleatoriamente.
O primeiro inimigo que você encontra logo depois de pegar essa arma é um zumbi, porque o zumbi só morre com uma explosão. E o jogo tem que te ensinar isso de algum jeito. Mas ainda tem mais! O jogo também tem que te ensinar que a explosão funciona em área. Então por isso o jogo coloca 3 zumbis e não um só, para que você mate 3 de uma vez. E perceba que a explosão mata 3 de uma vez. Mas ainda tem mais! O zumbi não só morre com uma explosão, como quando ele morre ele se despedaça todo. Então ele é a melhor escolha. Olha aqui que esse ogro quando morre só cai no chão, o que na verdade não faz nenhum sentido. Mas ainda tem mais! No Quake, sempre que você passa por cima de uma arma, você automaticamente equipa ela. Então essa arma não foi colocada aqui à toa, ela foi colocada para que você passasse por cima dela e automaticamente desequipasse o lança-granadas antes de encontrar com outro zumbi. Mas ainda tem mais! Na verdade é só isso mesmo, mas o resto da fase é basicamente uma grande área de treinamento de granadas, com ogros tentando te matar de vários ângulos diferentes, para você ver que você pode usar a granada de várias maneiras diferentes. E os zumbis em tudo quanto é lugar para você treinar bem nessa arma nova que você acabou de ganhar. E então é assim que Quake te ensina como usar uma arma nova com level design. Quake é muito bom, então joga Quake aí, que é bem louco. E level design!